Fala, fiel, espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Diego e esse aqui é o grande retorno do canal Timão na Teoria. A gente passou um tempo sem fazer vídeos e agora a gente está voltando com um pouquinho mais de estrutura para cobrir o dia a dia do Corinthians e para fazer a análise dos jogos. Então, apesar de ser extremamente apaixonado pelo Corinthians, eu me comprometo neste canal a fazer uma avaliação racional de tudo que acontece no nosso time, beleza, pessoal? Não vamos ficar passando pano para a diretoria, ficar passando pano para quem quer que seja. Eu acho que a gente tem que fazer sempre uma avaliação racional e criteriosa, inclusive sobre o jogo de hoje. A gente acaba de perder para o Cuiabá, uma partida terrível do Corinthians, assim, mais uma partida de desempenho muito fraco, e nós vamos já já fazer análise desse jogo, pessoal, mas eu gostaria de pedir inicialmente para vocês seguirem o nosso canal, se inscreverem nele, curtir o nosso vídeo e compartilhar aí com os corintianos e as corintianas que você conhece, porque aqui a gente vai trazer tudo sobre Corinthians e a gente pretende fazer um conteúdo muito interessante para você, certo? Então, a gente pede aqui gentilmente que você siga o canal para fortalecer o trabalho, beleza? Pessoal, agora eu gostaria de fazer uma análise do jogo. O Corinthians mais uma vez entrou com uma escalação que ninguém esperava, né? A cada jogo vem uma escalação completamente diferente e eu até compreendo esse rodízio em razão da rotina de jogos que é muito exaustiva, né? Então o Corinthians está na liderança do Campeonato Brasileiro, talvez não continue mais na liderança, né? Mas por enquanto ainda está. Está disputando as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, ou seja, está em 3 frentes, né? E a quantidade de jogos é enorme, a quantidade de treinamentos é pequena por causa disso, e há uma necessidade realmente de rodízio, né? Então, a escalação do Corinthians é sempre imprevisível, mas tinha uma coisa que eu não esperava hoje. O Vitor Pereira falou em uma das últimas entrevistas coletivas que ele concedeu que não iria mais jogar com 3 zagueiros. E foi exatamente o que ele fez. Ele entrou com o Cássio no gol, o Bambu, Gil e Raul Gustavo na zaga. Aí já tem um problema bastante grande, né? A zaga do Corinthians tem uma enorme dificuldade de dar saída de jogo. É uma zaga que tem muita dificuldade técnica no passe, principalmente o Bambu. O Bambu é um jogador muito abaixo da média, joga muito mal. Logo no comecinho, eles cometeu um equívoco ali, um erro, entregou a bola e o jogador do Cuiabá saiu na cara do gol. O Raul Gustavo e o Gil são bons zagueiros, porém eles têm uma dificuldade de saída de bola grande. O Raul Gustavo, ele até tem, às vezes, uma facilidade para progredir, para dar um drible, para dar um lançamento, mas eu sinto que ele fica muito afobado, e isso acontece muito com o João Vitor. Então eu acho que esse é um ponto muito sensível, que está sendo crucial para o mau desempenho do Corinthians. O Corinthians não tem saída de bola. Quando fica com 3 zagueiros, isso piora, porque todos os nossos zagueiros estão tendo dificuldades de saída de bola. E se você tem mais zagueiros, significa que você tem menos jogadores em outros setores, como no meio de campo. Então, é normal no Corinthians que um jogador do meio de campo venha auxiliar na saída de bola. Pode ser o Renato Augusto, pode ser o Juliano, pode ser o Maicon, o Duqueiroz. E quando a gente tem um zagueiro a mais, a gente tem um meio-campo a menos e a saída de bola fica muito mais complicada. Esse é um problema que tem sido muito repetitivo no Corinthians, recorrente. A gente tem uma péssima saída de bola e acaba que os zagueiros ou entregam a bola para a equipe adversária ou saem com um chutão e acabam perdendo a bola de qualquer forma, e o time adversário no minuto seguinte, no momento seguinte, já vem para cima de novo e a gente passa sempre por essa dificuldade. Então, assim, esse para mim é um problema nevrálgico do Corinthians. A gente precisa acertar a nossa saída de bola, que tá muito ruim, tá péssima. É assim, é irritante ver a saída de bola do Corinthians, né? A falta de técnica, de organização, de sincronia entre os jogadores da defesa e do meio de campo, né? Precisa haver essa sincronia, toda uma movimentação para que a saída de bola tenha qualidade. Percebendo isso,
todos os times agora começam a marcar o Corinthians de forma muito adiantada, subindo as linhas, porque o Corinthians tem essa dificuldade crônica. Então todos os times, mesmo os mais fracos, estão dificultando enormemente a nossa saída de bola, retomando a posse já no nosso campo de defesa, próximo ao gol do Cássio, e isso tem trazido muitos riscos a gente. Então assim, o Corinthians está em primeiro lugar no campeonato, está na disputa dos outros dois campeonatos muito importantes, como eu falei anteriormente, que é a Copa do Brasil e a Libertadores, mas o Corinthians não vem jogando bem. E agora nessa fase de mata-mata e com o decorrer do Campeonato Brasileiro, pegando times de qualidade superior, a gente pode acabar perdendo muitos pontos, como a gente perdeu hoje para o Cuiabá. Esse jogo do Cuiabá é jogo de 3 pontos. O time do Cuiabá é um time muito ruim, que estava na zona de rebaixamento e mesmo jogando em casa, o favorito era o Corinthians. Né? O favorito era o Corinthians. E infelizmente nós não ganhamos esses 3 pontos que vão ser extremamente importantes, porque os times que são favoritos ao campeonato, eles provavelmente vão tirar 3 pontos do Cuiabá. E isso dificulta enormemente a nossa situação. Esse tipo de jogo a gente não pode perder. Time que é muito inferior, muito frágil, que dá espaço para o time jogar, a gente não pode perder esses 3 pontos, né? Então eu acho que isso é um problema muito grave que, para mim, se inicia nisso. O problema principal do Corinthians é a saída de bola que compromete todo o restante, né, das jogadas que a gente precisa fazer para chegar até o gol, né? Uma saída de bola ruim, a bola chega quadrada no meio de campo, que chega mais quadrada ainda no ataque, né? E um outro sintoma disso é a dificuldade que o Corinthians tem de fazer jogadas limpas no setor ofensivo. Então o Corinthians hoje não é um time agressivo, ele não consegue chegar de forma organizada e finalizar as bolas de uma forma mais limpa. Os gols do Corinthians sempre são tumultuados, né? Sempre ali é uma pressão, uma euforia, um bate e rebate que acaba culminando num gol, mas nunca é uma jogada bem feita, organizada, onde o atacante sai de forma limpa para concluir com tranquilidade. E é exatamente por isso que hoje no Corinthians os volantes e os zagueiros fazem mais gols que os atacantes, né? A gente tem uma seca de gols do Roger Guedes, tem uma seca de gols do Júnior Moraes, que é muito fraco tecnicamente, é um jogador muito esforçado. E eu, como toda a torcida corintiana, tenho muita admiração por jogadores que dão a vida em campo, então ele corre muito, é esforçado, é dedicado, mas infelizmente tem problemas técnicos seríssimos. O Júnior Moraes, ele até que finaliza bem, inclusive na Ucrânia, ele tem um número de gols muito alto, né? Foi o futebol ucraniano onde ele mais jogou, né? Mas ele precisa pegar essa bola limpa para concluir. Quando ele pega a bola assim de uma forma mais complicada, no meio dos zagueiros, para disputar onde exige dele um maior recurso técnico, aí ele sempre acaba perdendo a bola. Roger Guedes também, que é um jogador muito bom, de qualidade técnica assim, bastante elevada, talvez seja o jogador mais importante do Corinthians, né? Porque é um jogador muito decisivo, que faz gols. Mas o Roger Guedes também não tem conseguido receber a bola em condições de finalizar, ou no 1 contra 1, ou em condição mesmo de finalizar de forma mais limpa contra o gol. Então isso demonstra a desorganização do Corinthians, né? E aí é claro que a gente não pode deixar de refletir sobre o trabalho do técnico, né? Aí alguém pode dizer aí que o trabalho do técnico é um trabalho ruim por tudo isso que eu estou falando e por tudo que todos os comentaristas estão dizendo, né? Apesar das vitórias, o Corinthians tem um desempenho repetidamente muito ruim. Mas eu acho que é muito cedo para fazer críticas definitivas em relação ao trabalho do Vitor Pereira. Como a gente já falou aqui, tem uma questão de calendário que precisa ser observada. O calendário é muito difícil, o tempo de treinamento é muito pequeno. O Vitor Pereira foi campeão em todos os times, né, em que ele trabalhou e ele precisa de tempo. O trabalho dele só tem 3 meses. Todo o trabalho precisa de tempo para amadurecer. A gente tem, por exemplo, o caso do Abel Ferreira, que até um dia desses era muito criticado
pela falta de volume de jogo do Palmeiras, pela falta de beleza, de nota artística, de agressividade. E hoje o Palmeiras já consegue ter um desempenho bem melhor do que tinha há meses atrás. Isso é amadurecimento do trabalho. Então o Vitor Pereira está com 3 meses, então ele vai precisar aí de um longo tempo para que o trabalho dele consiga florescer no Corinthians e a gente consiga ver o resultado disso em campo. Mas o fato é que isso precisa acontecer rapidamente, porque caso contrário, nós vamos acabar perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro e vamos acabar perdendo aí também a classificação desses campeonatos importantes. Eu acho que tanto na Copa do Brasil como na Libertadores nós vamos pegar adversários difíceis, né? O Santos na Copa do Brasil e o Boca Juniors na Libertadores, mas são adversários inferiores a nós. Então eu acho que nessas oitavas de finais dos dois campeonatos, o Corinthians tem totais condições de se classificar, mas precisa melhorar, precisa fazer partidas mais seguras. E eu digo mais, eu acho que o Vitor Pereira precisa começar a dar maior minutagem para um time mais bem definido, para que esse time consiga se entrosar, ser mais sincronizado, para que isso acabe tendo como consequência jogos melhores, com o Corinthians mais competitivo e mais agressivo. Mas a situação nesse momento é preocupante. O Corinthians realmente precisa fazer uma revisão de seu trabalho, né? Precisa reorganizar o time a partir da defesa. Todas as experiências com 3 jogadores na zaga foram experiências muito ruins, então o Corinthians precisa começar a tirar disso lições para os próximos meses. Então a gente vai ter disputas difíceis, a gente ainda está numa situação muito favorável no Campeonato Brasileiro, apesar do desempenho ruim. Então a gente está na ponta da tabela ainda, e ainda que a gente perca a liderança nessa rodada, a gente ainda vai ficar bem próximo dos líderes. Então a gente está numa situação boa no Brasileiro, e se a gente tiver um desempenho melhor, a gente vai ter condições de brigar por títulos, porque o Corinthians, com um desempenho um pouco fraco, né, tá brigando assim pelas primeiras colocações e pelas classificações nos campeonatos. Então se a gente tiver um desempenho melhor, se a gente aprimorar um pouco mais o que vem sendo apresentado, certamente o Corinthians tem condições de disputar títulos esse ano, né? O Corinthians tem um problema sério aí, que é a questão da idade dos jogadores, né? Não é nem só a idade avançada daqueles jogadores mais consagrados, é também a idade muito jovem desses jogadores da base que vão aparecendo. Então o Corinthians tem um misto de jogadores muito velhos e jogadores muito novos. Então jogadores que estão no auge da sua forma, que tem 25, 26, 27 anos e que nesse momento estão no auge da forma física e técnica, o Corinthians praticamente não tem. O Roger Guedes é uma exceção, que tem 25 anos. A maioria dos jogadores estão acima de 32, 33, os mais consagrados, e os jovens têm ali 19, 20 anos. Isso tem como consequência um desequilíbrio no time, né? Então o time às vezes fica lento ou às vezes fica precipitado por causa da juventude dos jogadores. Então agora na janela de meio do ano talvez seja importante a contratação de alguns jogadores que estejam nessa faixa etária de 25, 26, 27 anos, que estão em uma melhor forma física e técnica, né? No auge da carreira, talvez seja muito importante isso. E para que o Corinthians consiga manter o nível de competitividade e consiga se manter vivo em todas as competições. A gente não pode esquecer, o Corinthians está no momento de reconstrução financeira. E hoje as premiações têm a ver com o quão longe cada time chega. Então, quanto mais longe o time chegar, maior a premiação. Cada fase que você vai passando, você vai ganhando a premiação. Nessa fase de reconstrução financeira que o Corinthians está passando, é muito importante que a gente avance nos campeonatos para que a nossa premiação fique melhor, fique maior, e para que a gente tenha condições de ir mantendo um time forte, né?
Então o Corinthians precisa fazer esses reajustes, inclusive o Vitor Pereira, que para mim é um grande técnico, assim, tem conseguido fazer um malabarismo entre essas três competições e manter o Corinthians vivo em todas, mas ele precisa revisar alguns pontos do trabalho dele sobre a regularidade do time, a saída de bola, né, para que o Corinthians tenha um time mais equilibrado, mais competitivo e consiga permanecer vivo em todas as frentes. Certo, pessoal? Então, essa é a análise de hoje. A gente fica muito frustrado pela derrota. Esse é um jogo que realmente nós poderíamos ter saído com a vitória, mas é assim, certo? Queria recomeçar os trabalhos no canal com uma melhor sorte, mas não foi possível. Mas tenho certeza que no final de semana será diferente. Beleza? Então, pessoal, até o próximo jogo ou até o próximo acontecimento aí em relação ao Corinthians para a gente voltar aqui e analisar. Não se esqueçam de curtir o canal e de se inscrever também para você receber todas as notificações, todo o conteúdo que a gente produzir por aqui, certo? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.